Fala galera, paz de Cristo e amor de Maria. Sejam muito bem-vindos a mais uma live oracional do nosso podcast Jovem Cristão. Eu me chamo Lucas. Eu me chamo Robert. E hoje convidamos a você a refletir conosco o Salmo 18, 19. Ou 19, 18, depende da Bíblia sua. Bora lá então? Enquanto você vai pegando sua Bíblia, vai pegando, procurando a passagem, já vamos rezando quem já pegou a passagem para a gente dar início. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E pedindo intercessão de Nossa Senhora das Dores, rezemos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E invoquemos a ação do Espírito Santo em nossas almas. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Robert, você pode fazer a leitura para nós? Beleza, então. Tá, vai que é tua. Do mestre de canto, Salmo de Davi. O céu manifesta a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra de suas mãos. O dia passa a mensagem para outro dia, a noite a sussurra para outra noite, sem fala e sem palavras, sem que a sua voz seja ouvida, e toda a terra chega ao seu eco, aos confins do mundo a sua linguagem. Aí ele pôs uma tenda para o sol, e este sai, qual esposo de seu quarto, como herói alegre, percorrendo o seu caminho. Ele sai de um extremo do céu, e o seu percurso vai até o outro lado. Nada escapa ao seu calor. A lei de Javé é perfeita, um descanso para a alma. O testemunho de Javé é firme, instrução para o ignorante. Os preceitos de Javé são retos, alegria para o coração. O mandamento de Javé é transparente, é luz para os olhos. O temor de Javé é puro e estável para sempre. As decisões de Javé são verdadeiras e justas igualmente. São mais desejáveis do que ouro, mais do que ouro refinado. São mais doces do que o mel, que vai escorrendo dos favos. Com elas também teu servo se esclarece, e observa-las traz grande proveito. Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me das faltas escondidas. Preserva do orgulho teu servo, para que nunca se domine. Deste modo eu serei íntegro, inocente de uma grande transgressão. Que agradem as palavras de minha boca e o meditar do meu coração. Chegue à tua presença, Javé, minha rocha é meu redentor. Palavra da salvação, graças a Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, Foi mal, gente, convida você a, nesse momento, a fechar teus olhos. E, nesse momento, a colocar nas mãos de Deus as suas intenções para este dia.
Você tem intenções que você já está pedindo desde o início dessa quaresma, desde o início desses tempos de oração, de live oracional conosco. Teve alguma intenção que você quis pedir nesse dia? Aproveita esse momento e faça o seu pedido. Além disso, peça para Deus que essa palavra que você ouviu penetre a tua alma. Ela encha o teu coração. Peça que Deus ilumine o teu pensar, o teu sentir nesta hora, o teu imaginar, para que você consiga entender o que o Senhor quer dizer para cada um de nós neste dia de hoje. O que Deus quer dizer com este salmo? E eu coloco também nesta hora o nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Louvado seja Deus por ele ter recebido alta, mas que ele consiga terminar a sua recuperação em casa, pela tua graça, Senhor Jesus. Também quero pedir pela saúde do Dom Geraldo, nosso ex-pároco, que agora se encontra em tratamento de câncer nos rins. Por você que nos escuta, que reza conosco, pelas suas intenções particulares, pelas intenções do Papa Francisco para esse mês, que está pedindo para a gente rezar pelas famílias divididas para que elas encontrem a cura, né, no perdão a cura e a graça, né, da reconciliação. Que Deus manifeste a sua graça nas nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, que nós sejamos luz diante dos nossos irmãos. E ajuda para que nós compreendamos essa palavra. A minha Bíblia, vamos para a nossa reflexão. A minha Bíblia, ela traz nela, na nota de rodapé, uma reflexão mesmo sobre esse mesmo salmo. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho. Diz assim: enquanto outros povos adoravam os astros, Israel contemplava neles o seu Criador. A primeira parte do Salmo 18, 19, louva a harmonia da natureza com, com as leis que Deus lhe deu. Estremeceu você diante dos imponentes raios e trovões de uma tormenta e se maravilhou com o arco-íris? Você se admira diante do poder de um tornado e da cadência das ondas do oceano? Deleitaram-no as flores e atraíram-no os copos de leite? Você se admirou diante do céu estrelado e se extasiou diante de belos crepúsculos? Na segunda metade do Salmo, o salmista proclama que a lei de Deus é igualmente maravilhosa. De maneira geral, custa-nos aceitar a bondade da lei e ainda mais amá-la. Em nossa pretensão de ser livres, esquecemos-nos de que a lei, por excelência, é o amor. Se tivéssemos no coração e na mente as leis de Jesus, com que prazer diríamos: o amor dá consolo ao ignorante, que no Salmo diz a lei, né, dá o consolo ao ignorante. Alegria e luz ao coração. O amor é preferível ao ouro. A lei é preferível ao ouro. É mais doce que o mel. Isso está lá no Salmo 18, do versículo 8 ao 11. Cante e ore com o Salmo 18 e 19. Louve a Deus e renda-lhe graças
pelos muitos caminhos que emprega para encher-nos de seus dons. E começando lá no versículo 2, narram os céus a glória de Deus. Minha Bíblia é um pouco diferente, mas ainda assim o sentido é o mesmo. E o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Isso me faz recordar do meu avô, que eu estava até na casa dele esses dias, né? Por sinal, ontem, os dias que eu gravei a live, né? Esses dias há pouco, eu estava até no escritório dele. E ele fala, de tempos em tempos, ele fala isso. Olha como é que pode ser tão perfeita a natureza, né? Tipo assim, é tão linda, tão linda. Como é que pode, né, Deus fazer isso? Como é que forma a chuva? Como é que as plantas crescem? E aí ele fala assim, né, comigo, assim, falou várias vezes. Nossa, Deus é perfeito. Como é que ele faz tantos detalhes assim? Quantas coisas assim, quantas coisas maravilhosas ele faz, né? E ele faz tudo perfeitinho. Pode parecer tão complexo, mas ele faz tão bonito. E assim que o salmista ele também se maravilha com essas leis que Deus criou. As leis tanto da natureza quanto as leis que Deus nos deu, que são os mandamentos, né? As leis da natureza que a gente pode pensar que ela também tem outros nomes, né? Por exemplo, na física, a gente tem a lei da gravidade, lei da atração e repulsão, tem as outras leis, né? Físicas e por aí vai, tem as leis químicas e por aí vai. Tudo isso, toda criatura de Deus, tudo aquilo que foi criado por Deus, vento, tempo, o tempo é criatura de Deus. A forma como as coisas são criadas, geradas por consequências e por aí vai, tudo tem a mão de Deus no meio disso. E louvado seja Deus pela sua criação, por toda a criação dele que é maravilhosa. O dia ao outro transmite essa mensagem. Uma noite a outra a repete. Não é uma língua nem são palavras cujo sentido se perceba, que por toda a terra se espalha o seu ruído, e até os confins do mundo a sua voz. Aí armou Deus para o sol uma tenda, e este o qual o esposo sai de seu tálamo, exulta como um gigante a percorrer seu caminho. Sai de um extremo do céu e no outro termina seu curso, nada se furta ao seu calor. Pensa assim, a gente pode ter várias leituras sobre essa parte, mas quando o Robert estava lendo essa parte, no meu coração veio Jesus Cristo. E como ele foi transmitido para as pessoas lá pelos evangelistas. Como que os testemunhos das pessoas se espalharam, além também, né, da obra de Deus, né, das outras formas como Deus se manifesta. Lembrando que Cristo é a palavra de Deus, Cristo é o verbo, né? E o verbo divino se fez carne e habitou no meio de nós. Pensa comigo. Você sabe que no mundo todo não, não tem nenhuma nação, é bem capaz de não ter quase nenhuma nação que não saiba qual que é o nome, não conheça o nome de Jesus. Pode não conhecer quem é Jesus, da mesma forma que a gente conhece pela nossa fé cristã, católica e tal. Mas é praticamente em quase que todas as nações, uma pessoa já conhece pelo menos o nome de Jesus. Sabe, pelo menos do Jesus histórico, talvez. Ou saiba que Jesus foi uma pessoa que passou pela Terra. Porque diversas pessoas testemunharam a graça de Deus. Diversas pessoas anunciaram o Senhor. Também de uma forma invisível, Deus se manifesta. Se você deixar que o Espírito Santo conduza a tua alma, você vai ver Deus até nas formigas. Você vai ver Deus falando com você até num beija-florzinho que pousa perto de você. Porque o sentido das coisas que acontecem em sua volta, o Espírito Santo ele pode usar disso para conversar contigo. Não só contigo, mas para manifestar o amor dele com as outras pessoas. Por exemplo, em sinais simples. Eu lembro de São Francisco de Assis, que chamava, não à toa,
o sol e a lua de irmão sol e irmã lua. Chamava a natureza de irmã. Por quê? Porque era irmã no sentido que era criatura de Deus. Porque Deus criou cada uma dessas coisas. Francisco não adorava os animais, nem as plantas, nem a lua, nem o sol, porque ele reconhecia que Deus, que criou tudo, era maior do que aquilo. As criaturas só têm sinais de Deus. Pensa comigo. Você foi gerado na barriga da tua mãe. Por sangue, por genética, você tem traços do teu pai e da tua mãe de sangue. Por uma ação também um pouco maior, você tem traços de cultura, de forma de agir dos teus pais, daquelas pessoas que te criaram. Não podem não ser de sangue, mas de criação. Então, nisso você tem traços daqueles que te criaram, daqueles que cuidaram de você e daqueles que te gestaram, daqueles que entregaram material genético para te formar. E aí, nesse sentido, a gente pode pensar assim, da mesma forma que você tem traços dos seus pais, seja biológicos ou nos traços de comportamento também dos teus pais de criação, seja avós, seja tios, ou por aí vai, você tem traços deles, da mesma forma que toda criatura tem traços de Deus. Não é à toa que a Igreja Católica ela tem dois temas importantes que ela entende, que são importantes, que é a leitura do ecumenismo e do diálogo interreligioso, que entende que em todas as outras religiões existe assim, ainda que de forma velada, tampada, um pouco da graça de Deus se manifestando. Porque Deus se manifesta um pouco. Mas para nós que somos cristãos católicos, Deus se revelou primeiro ao povo judeu e se continua a se revelar pela manifestação do Espírito Santo que Jesus Cristo nos deu, que se revelou nele. E aí logo a gente conhece a Deus de uma forma diferente, porque a gente conhece mais um pouco de Deus. Esse é o nosso Deus na nossa fé. E aí, na criatura tem traços de Deus. Não é à toa que através da ciência é possível chegar ao entendimento que existe algo maior do que toda a criação, em que criou tudo. Não é à toa que vários cientistas chegaram, que eram ateus, no estudo se tornaram cristãos, se tornaram católicos, deixaram de ser ateus e passaram a acreditar em Deus. Entendeu a lógica? Não é à toa até que a gente entende, né, que o Einstein, né, em uma das suas fórmulas, ele chegou à conclusão de que Deus, meio que a confirmação que Deus existe, né? Você pode procurar isso na história, você vai entender essa lógica. Então, Deus deixa traços em tudo que ele criou. A uns ele se revela de uma forma mais aberta. Por que ele se revela de forma mais aberta? Porque pela sua procura a pessoa encontra ele. A pessoa que quer encontrar Deus vai encontrá-lo. Se ela procurar com sinceridade, pode ter certeza que Deus se manifesta. Deus se manifesta na Eucaristia. Se você viver bem a Santa Missa, você vai ver a revelação de Deus de uma forma tremenda. Se você rezar a tua oração com sinceridade, você vai ver Deus se manifestando. E aí, continuando, lá no versículo 8, a lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma. O amor do Senhor é perfeito, reconforta a alma. O amor que Jesus Cristo nos ensinou. A lei que se manifesta perfeitamente em nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente viver como Jesus Cristo viveu, procurar imitar ele, pode ter certeza a gente vai viver a lei perfeita de Deus. Você pode ver que Jesus, na sua ação, ele vivia aquilo que eram os mandamentos de Deus. Nós somos convidados a fazer isso. Como é que a gente reflete a lei do Senhor todo dia, medita ela? A leitura da Santa Bíblia, a leitura orante, a reza da Santa Missa, participar da Santa Missa, isso faz com que a gente viva essa lei todo dia. Primeiro ponto é a gente conhecer. E outro ponto é buscar praticar, botar ela em prática no teu dia a dia.
no vocabulário, colocar ela em prática no seu dia a dia, você vai começar a entender um pouco melhor essa palavra de Deus, a lei de Deus. Por exemplo, você vai conseguir entender por que a castidade é tão necessário guardá-la. E como que se guarda a castidade? Pela tua meditação, você vai entender o que é castidade. E, por exemplo, o sexo é santo, porque Deus criou todas as coisas boas. Ele criou tudo e em tudo viu bom. Ele viu que tudo era bom, muito bom. O sexo é santo. Agora, o sexo ele só pode se tornar pecaminoso quando uma pessoa quer mais sentir prazer do que amar a outra pessoa. Quando é sua relação, ela não gera o transbordar do amor, que é a vida. Tem todos os outros sentidos que faz com que ele se torne pecado. Então, entenda, por isso que existe até a castidade dentro do casamento. E tem todos os outros sentidos. Te recomendo estudar e procurar conhecer e rezar sobre isso. Mas se você meditar a palavra de Deus, você vai entender o sentido disso. Mas tudo precisa ser conduzido por quem? Por Deus, pelo Espírito Santo. Então não adianta nada, é só ler a Bíblia sem rezar. Eu tenho que pedir a ajuda de Deus. Eu tenho que pedir a ajuda de Deus para me entender. Se eu não pedir a ajuda dele, como é que eu vou entender? Porque se até o diabo conseguiu usar a palavra para tentar Jesus, quem dirá nós não vamos ser tentados pela palavra a distorcer aquilo que a Bíblia diz? E como que a gente vai saber que é Deus que está falando? Pelos frutos. Nosso coração vai ter paz quando é Deus fala. E Deus vai confirmar no dia a dia. Não é à toa que o Robert, esses dias, ele deu um testemunho pra gente, que um dia ele falou uma coisa, no dia seguinte, o padre, na onde que ele estava vendo a pregação, falou exatamente aquilo que ele falou. E ele começou a ficar impressionado e louvado seja Deus pela confirmação. Deus confirma dessa forma. Entendeu a lógica? Então, é pelo fruto que você vai entender. E você precisa de invocar Deus. Você precisa procurar Ele com sinceridade. Entendeu a lógica? E aí, aqui voltando, a lei do Senhor é perfeita. Ela reconforta a alma. Porque se você viver nessa lei, ela vai te dar conforto, ainda que na sua volta esteja um caos total. Você pode estar numa situação que parece uma guerra tremenda, mas se você procurar viver aquilo que Deus te orienta a viver, pode ter certeza, ainda que você estiver sofrendo o martírio, até da condenação à morte, você vai louvar a Deus. Porque você tem certeza que você vai ter um céu. Porque essa vida aqui pode até ser boa, mas entenda que a vida no céu vai ser muito melhor, muito melhor. Louvado seja Deus. E continuando, a ordem do Senhor é segura. Na minha palavra, na minha Bíblia diz assim, a ordem do Senhor é segura. Ou seja, se Deus falou para você todos os 10 mandamentos, que é para você seguir aquilo, pode ter certeza que aquilo vai te trazer segurança, tá? Pode ter certeza que no final vai valer a pena você viver aquilo. Se desviar nem para um lado nem para o outro, meu filho, pode ter certeza que vai ser sucesso. Sucesso aos olhos de Deus, não sucesso aos olhos humanos, é claro. E instrui o simples. Os preceitos do Senhor são retos e deleitam o coração, ou seja, trazem alegria ao coração. Você vivendo aquilo que o Senhor ensina, o amor de Deus, o amor pela lei, o amor por Jesus, o amor por Deus, e vivendo nesse amor, você vivendo os mandamentos, vivendo a lei, pode ter certeza que você vai ser alegre, você vai ser feliz, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é a nossa força. O temor do Senhor é puro, subsiste eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. A partir do momento que você invoca a Deus e fala, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, pode ter certeza que aquilo que Deus mandar na tua vida vai ser justo. Vai ser justo e verdadeiro e vai valer a pena. Pode ser até a permissão de sofrimento, mas saiba que aquilo ali vai ser para você aprender. Vai ser para te santificar para o teu bem. Depois que você invocou Deus e pedir para fazer a vontade dele, meu filho, pode ter certeza que vai ser para o teu bem. Mas lembrando, tem que procurar se arrepender dos seus pecados.
Tem que procurar ele com sinceridade de coração e procurar ele com amor. Entendeu? Você pode começar a procurar Deus por medo do inferno. Isso está certo. É melhor do que não procurar de jeito nenhum. Mas em algum ponto você vai ter que enfrentar o sofrimento de passar do medo para o amor a Deus. Porque se você tentar ir por medo do inferno até o final, pode ter certeza que não vai ter valido a pena. Porque Deus ele queria te dar muito mais do que simplesmente aquilo que você pode receber pelo medo. Procure a Deus por amor a Ele. E creia que vai valer muito mais a pena do que você simplesmente procurar Ele pela tua dor e pelo teu medo. Robert, eu passo a palavra para ti. Não, eu não tenho nem o que falar, porque você já falou praticamente a Bíblia inteira, né? Você já falou que tudo que tinha que falar, mas eu vou tentar aqui achar palavras, né, para tentar acrescentar o que você falou aqui, né? Se a gente pegar nesse Salmo 19, ou 18, 19, né? E a gente for estudar ali, como o Lucas falou, a gente pegar para pensar e rezar, igual eu tava falando com minha mãe hoje, assim, a gente estava conversando sobre um pastor que tem mais de 10 milhões, sei lá, de seguidores, que negócio. E eu falei com ela assim, mas mãe, né, esse pastor já acordou 4 horas da manhã e reuniu 1,5 milhão de pessoas? Porque Frei Gilson reuniu. Né? A gente estava conversando sobre isso, a gente não estava discutindo, a gente estava, né, conversando sobre isso. E eu falei assim, mas esse pastor ele pega a Bíblia, interpreta ela. Não estou criticando, tá? Ninguém. É uma discussão entre eu e minha mãe, estava ali conversando sobre isso. Falei, será que eles pegam realmente a Bíblia e interpretam como a Bíblia é para ser interpretada? Porque ler, todo mundo lê. Tem papagaio, se você botar para ler, quem vai ler? Né? Mas a gente pegar para entender a Bíblia, uma coisa que eu aprendi uma vez num grupo de oração foi que quando a gente lê a Bíblia, a gente lê a Bíblia para a gente. A gente não lê a Bíblia para ler, a gente lê a Bíblia para a gente. E quando a gente fala assim, né, a gente pega, vamos pegar uma passagem qualquer aqui, quer ver? Entendeu? Vamos pegar aqui, tá falando de Mateus. Tava Mateus, Lucas e Tiago. Vamos inventar algo qualquer, tá? Mateus, Lucas, Tiago. E eles estavam caminhando ali e encontraram Deus. Se você não vai ler assim, tá, olha lá, Tiago, Mateus e Lucas. E eles estavam caminhando, voltando para casa e encontraram com Jesus. Você vai ler, estava eu, Tiago e João, e estávamos caminhando e encontramos com Jesus. Porque você está se colocando no lugar dele. Então você sempre tem que se colocar no lugar de quem está na Bíblia. Porque quando você se coloca no lugar da pessoa que está na Bíblia, você começa a vivenciar aquilo. Você começa a ver aquilo que está acontecendo. Você começa a trazer para si. É como você estivesse se colocando no lugar da pessoa. Né? É como você vai no mercado fazer quando você é funcionário do mercado, você vai vender, né, técnicas de vendas, que eu aprendi algumas coisas, que é assim, quando você vai vender, você vai oferecer um produto a um cliente, você sempre tem que pensar naquilo que você queria que ele falasse. E aquilo que você vai vender. Por exemplo, uma cadeira. Como você gostaria que você fosse vendido para uma cadeira? Né? Como você gostaria que você fosse recebido na loja? Então você tem que sempre se colocar no lugar da pessoa. E na Bíblia é a mesma coisa. Você vai se colocar no lugar da pessoa que está na Bíblia. Você está falando de Adão e Eva, se coloca você e Eva. Se você for uma mulher, Adão e eu. Você está falando de Noé, eu estou construindo a arca. Não é Noé, é eu que estou construindo. Deus pediu para mim construir uma arca. O que seria essa arca de Noé? Seria algo em você, seria né, uma forma de você navegar sobre aquilo que tá te perturbando, igual as enchentes. Encheu, né, onde ele estava ali, e o navio ele passou por cima daquilo ali.
né? Ele não afundou, ele passou por cima, ele boiou em cima daquilo ali. Então seria o quê? Você boiando sobre os seus problemas, sobre os transtornos, né? Quando São Pedro, né, caminhou sobre as águas até Jesus, é você caminhando sobre as águas até Jesus. É quando você se afundou, é Jesus te trazendo de volta para ele, falando: tenha mais fé, meu filho, eu estou aqui, né? Quando Jesus está deitado no barco, dormindo lá, e você foi lá acordar, os apóstolos foram lá acordar ele, é você acordando Cristo ou Cristo. Você está vendo que o mar está ali agitado, não, você está dormindo aí, o pau está quebrando aí, e você está dormindo, ele fala: tenha fé, eu estou aqui. Não precisa ter medo, não, eu estou aqui, né? Aí você pega na Bíblia aqui, né, que é o versículo 12 e 13, fala assim: com elas também teu servo se esclarece, e observá-las traz grande proveito. Quem pode discernir seu próprio erro? Purifica-me das faltas escondidas. O que essa palavra fala mais ou menos? Que somos incapazes de perceber integralmente as nossas falhas e quedas. Por quê? Porque, igual o Lucas falou, muitas vezes a gente não percebe aquilo que a gente está fazendo de errado. A gente acha que está fazendo tudo certinho. Ah, eu tô certo em apontar o dedo pro irmão, fazer fofoca, prejudicar o irmão no serviço dele, é querer usar meios errados de conseguir certas coisas. Ah, eu peguei uma caneta de uma empresa, vou levar para casa, ninguém vai perceber. Não, a caneta não é sua, não foi você que comprou, não é sua. Não... Ah, vou roubar uma bala no mercado, não é sua, entendeu? Igual hoje estava vendo, né, um padre falando, o que seria pecado mortal? O que você põe na sua cabeça que seria um pecado mortal? Pensa um pouquinho assim, poxa, será que eu já, naquela trajetória minha de vida, será que eu já fiz um pecado mortal? Igual o Lucas falou aqui, né? Pecado mortal é quando você começa a negar Deus. Quando você começa a negar a graça de Deus. Quando Deus quer agir algo em sua vida e você fala não para Deus. Você vira as costas para Deus. É você rejeitando Deus. É como se, igual Deus fala, né? Que é um pecado mortal? Ele fala assim que o pecado mortal que ele não vai nunca perdoar é contra o Espírito. O que seria pecar contra o Espírito? Quando você pega contra o Espírito, é quando você nega algo do Espírito. É quando você não quer que aquele Espírito age em você. Quando o Espírito Santo começa a querer agir, né, que ele fala que não vai perdoar aquele que, né, pega contra o Espírito Santo, é que o Espírito Santo, a todo tempo, ele tenta agir na gente. Ele vem para agir. A função dele é agir. Assim como ele fez, se não me engano, em Isaías, quando Isaías invocou ele, que ele desceu em língua de fogo lá sobre uma palha que estava cheia de água, o pessoal estava duvidando dele. Aí mandou encher a palha de água lá, encher o altar de água. Ele falou: olha, Deus, eu não preciso que o Senhor prove para mim que o Senhor exista, mas quero que o Senhor mostre para eles que o Senhor é Deus. E desceu aquela língua de fogo, puf, acertou lá no trono, né, no altar lá e queimou mesmo a palha, está toda molhada, ele passou fogo lá e todo mundo viu que Baal não era um Deus, era Deus, só existia Deus, né? Depois a gente pega Moisés, né? Eu vou citar alguns que eu lembro, tá? Mas o Espírito Santo pode ter agido em outras partes, mas eu vou pegar o que eu lembro, né? Lucas, se souber alguns, joga para mim aí. Moisés, quando Moisés falou pro povo, pro povo lá, olha, vocês vão pegar um cordeiro até 3 anos, vão assar, vão pegar o sangue dele e vão passar na porta. Aonde o fogo do Espírito Santo passar, ele não vai matar ninguém. Fica o Espírito Santo, não desceu lá no Egito e saiu passando a reta em todo mundo que estava na frente dele. Depois, o Espírito Santo agiu em Jesus, quando Jesus foi batizado. O que aconteceu? Jesus chegou lá para batizar no Rio Jordão, né? O primo dele falou assim: mas Senhor, o Senhor me pede para ser batizado, mas eu peço o Senhor para ser batizado. Ele falou: não, vamos cumprir a lei, né? O Lucas está me colocando um negócio aqui. E aí
o Espírito Santo desce sobre Jesus ali, né? Depois, quando no tabernáculo, Nossa Senhora está junto com os apóstolos, Jesus chega e lança sobre eles o Espírito Santo. Eles começam a falar sobre línguas de fogo. Uma coisa que Jacozinho falou no resgate aqui é que se imagina o tabernáculo era uma casa, né? Você pega assim, era uma casa. E a casa estava toda fechada. O Espírito estava lidando com Maria. A casa ela tem um tamanho, né? Vamos pôr aqui de 100 por 100, vamos pôr um tamanho qualquer. Quando você começa a colocar muita coisa ali dentro, o Lucas falou que era cenáculo, estou falando errado aqui pra gente. Quando você começa a colocar muita coisa dentro da casa, o que começa a fazer? Aquilo que está lá dentro começa a pular para fora, porque não cabe. Você tenta empurrar aqui para dentro, não consegue, porque já, já ocupou espaço. É como você pegasse uma jarra e ir colocando água dentro dela. Quando ela chega no limite dela, a água vai transbordar. Por quê? Porque não chegou já no limite. O que aconteceu dentro do cenáculo? O Espírito Santo foi tão grande, mas tão grande, que aquilo começou a pular para fora. Que as portas se abriram, porque ali tava, encheu tanto ali dentro, encheu tanto, que o espaço ficou tão comprimido para aquilo ali, que aquilo não cabia mais o Espírito Santo ali dentro. E para que aconteceu? Para não ficar preso ali dentro ali, o Espírito Santo fez o quê? Abriu a porta. Dele abrir a porta, o Espírito Santo vazou para fora. E ele começou a vazar para fora. Que o pessoal que estava lá fora começou a falar assim, uai, como é que o pessoal tá lá dentro tá falando a mesma língua que eu que fora? Eu tô conseguindo entender eles lá dentro. Eu vou lá ver o que é. Ah, então acontecendo tem. Se o pessoal tá falando uma linguagem só, vou lá fora para ver, vou lá ver o que é. Quando chegou lá, viu o pessoal tudo rezando em línguas, né? E aí aqui temos aqui também. Podemos pedir perdão a Deus pelos erros que não percebemos. É o que eu falei, né? Muitas vezes a gente erra sem saber que tá errando. Muitas vezes a gente, na nossa inocência, na nossa falta de conhecimento, a gente acaba errando sem saber que está errando. E é por isso que todas as vezes a gente tem que pedir a Deus para abrir os nossos olhos da fé e destampar o nosso ouvido da fé. Porque muitas vezes a gente é surdo e cego. A gente está enxergando muita coisa que não é para enxergar e ouvir muita coisa que não é para ouvir. Eu, no meu serviço, quando eu entro na cozinha, a primeira coisa que eu faço, que o padre me ensinou, é fazer o sinal da cruz no ouvido. Por quê? Para que Deus cele meus ouvidos para que eu não escuto qualquer besteira que sai lá dentro. Porque cozinha de empresa só sai abobrinha. Então você tem que saber muito o que você vai falar, o que você vai ouvir. Meu pai sempre fala assim, entra mudo e sai calado. Por quê? Porque você não viu nada, não sabe de nada. Se tá passando fogo ali dentro, você não tá vendo. Entendeu? Então, tipo assim, tem certas coisas que você não tem nem que ouvir. Então, assim, mas a gente tem que pedir a Deus para destampar os nossos ouvidos, para que a voz do Espírito Santo entre sobre ela e tampa o outro lado, porque senão o Espírito Santo passa de um lado e sai do outro, né? Igual desenho animado, né? Entra aqui e sai aqui. Você tampa de um lado e deixa entrar aqui. Se ele entrar aqui, ele vai descer. Ou ele vai descer ou ele vai subir, né? Ou ele vai, o Espírito Santo ele não vai para a cabeça. O Espírito Santo vai para o coração, que é onde fica o sentimento. Aqui é o raciocínio, aqui é o sentimento. E o Espírito Santo não é raciocínio, o Espírito Santo é sentimento. É o que você sente. Você sente aquele fogo abrasador, aquele fogo te queimando lá dentro, aquela sensação estranha de querer falar. Você começa a rezar ali. É o nosso Senhor Espírito Santo, intercede da minha vida, intercede nisso aqui. Aí daqui a pouco você começa a parar de falar e começa a charabacando, e começa a falar umas linguagens que você não sabe nem por que você está falando. E por quê? Porque o Espírito Santo começou a agir lá dentro do seu peito e você começou. Aí, que o Lucas falou, ele pode se manifestar em todo o seu ser, né? Ele começa ali, mas ele começa aqui dentro. Ele entra para dentro do seu coração e começa a queimar. Você começa a sentir seu coração queimando. Você começa seu coração pulsando mais forte. E você sente aquela coisa quente lá dentro. Seu peito queimando de uma hora para outra. E você começa a falar línguas igual os apóstolos. Os apóstolos, quando o Espírito Santo baixou sobre eles lá no cenáculo, eles não ficaram rezando lá, ah, minha Nossa Senhora daqui, ah, meu Deus, me livra daqui, ah, meu Deus. Não, eles começaram a falar outras línguas, porque a boca deles começaram a falar sozinho. Eles começaram a sentir aquilo ali, como fala a Bíblia, eles encheram de coragem.
Por quê? Porque o Espírito Santo foi queimando lá dentro de tal forma que aquilo ali começou a sair de dentro para fora, aquilo começou a subir pelo corpo afora, meio pelo peito, com o coração ali, e a mão começava a mexer sozinha dali, a cabeça começava a querer doer, e começava a subir para a boca fora, para os olhos fora, e lágrima cair para um lado, e boca falando para o outro, e você não sabia por que está acontecendo aquilo, né? Por quê? Porque a ação do Espírito Santo, ela é imaginável, né? Devemos pedir a Deus que nos guarde dos pecados intencionais que nos escravizam. O que é o pecado intencional? É quando você quer fazer aquilo. É aquele famoso pecado de estimação. Se você tem um vício da masturbação, é porque você quer aquilo ali. Você não quer sair dele. Você quer ficar nele o tempo todo. Se você tem o vício de fofoca, é porque você quer ser fofoqueiro pro resto da vida. Você não quer sair, você não quer parar de ser fofoqueiro. Porque o que mais mata é a língua. Né? É o que mata, eu vi um padre falando isso uma vez na canção nova, o que mais mata um ser humano é a língua. Que o ser humano fala demais. Né? Uma coisa que eu estava vendo ontem, um negócio motivacional que fala assim, seus projetos, você nunca fala para ninguém, mas saiba com quem você fala. Por quê? Porque quando você fala para alguém, aquilo não acontece. Quem vai ter um invejoso? O que é um invejoso? É aquilo que vai falar que não vai dar certo. Aí começa a sementinha do mal. Porque ele começa a jogar aquilo ali. Ah, não vai dar certo. Ah, não vai dar isso, não vai dar aquilo. Aí você começa a pôr na cabeça. Realmente, cara, não vai dar certo. Realmente, se eu fazer isso aqui, não vai dar. Aí você começa a botar, porque ele já começou a jogar sementinha do mal na sua cabeça. Que a língua dele falou e você começou a pensar. E quando você começa a falar coisas boas, falar de Deus, falar do Espírito Santo, falar da igreja, falar das coisas divinas, você também joga uma sementinha boa, né? É a famosa semente lá da passagem bíblica, né? A semente caiu em terra seca, a semente caiu em terra boa e a semente caiu na terra, outro que eu não lembro, né? Lucas depois me lembra aqui. Quando a semente da terra seca em pedregoso nasceu, ela não nasceu bem não, mas quando nasceu na terra boa, ela germinou. Por quê? Coisas boas, né? E como meu pai fala assim, você plantou mandioca, mas você quer colher melancia, não tem jeito. Se você plantou mandioca, você vai colher mandioca. Se você plantou batata, você vai plantar batata. Então, é isso, é a coisa assim. A vida cristã envolve uma transformação interior que vem de Deus. É o que eu falei. É o que eu caiu no celular. É o que eu falei. O que é transformação em Deus? A transformação em Deus é aquele interior que eu falei do Espírito Santo. Quando você sente algo dentro de você, e ali a mudança começa dentro de você, através do seu sentimento, daquilo que você sente. Porque você só vai transmitir para alguém aquilo que você sentiu primeiro. Não adianta você. É a mesma coisa, por exemplo, você está estudando, por exemplo, matemática. E aí vem uma outra pessoa, e sendo a pessoa, você fala assim: olha, eu não consegui entender isso aqui na matemática, não tem como você me explicar? Você só vai explicar para ela porque você acabou de aprender aquilo ali. Você aprendeu aquilo ali, você aprendeu o que é a raiz quadrada de 2 e ensinou a raiz quadrada de 2 é isso aqui. Você não vai ensinar para ele o que é a raiz quadrada de 2 se você não sabe o que é. Você não vai entender, você não vai explicar para ele a potenciação se você não sabe o que é. Você não vai explicar uma coisa que você não sabe o que é. E isso é a palavra de Deus. Como é que você vai explicar para uma pessoa a palavra de Deus se você não sabe o que é a palavra de Deus, você não entende a palavra de Deus, você nem pega na palavra de Deus para ler? A famosa, o padre Vitório falava que era Bíblia enfeite. O que é a Bíblia? Bíblia enfeite empoeirada. É que a Bíblia que você pega ela, abre a na sala e larga ela pegando poeira pro resto da vida. Mas você não teve coragem de pegar e ler uma letrinha que tá nela. Só vive pra pegar poeira e aranha. Você pode chegar nessas Bíblias, mais essas pessoal de mais idoso, igual a minha avó, por exemplo, ela tem uma Bíblia que tem uma aranha desse tamanho assim, na Bíblia dela. É isso aqui, ó. Uma Bíblia desse tamanho aqui. Eu falei, vó, essa aranha aqui. Capaz dessa aranha saber mais da Bíblia que a senhora, porque a senhora só não sabe nem o que está escrito na Bíblia. Ela deve saber, que ela está lendo aqui, já morreu de tanto ler essa Bíblia. Né? Se você pegar essa aranha aqui para pedir para ler a Bíblia, você já sabe a Bíblia de cor. Né?
constantemente pedindo perdão e purificação para sermos mais semelhantes a Cristo, né? É o que Deus fala, né? Seja semelhante a mim, né? Você quer ver Deus? Você quer ver o Pai? Então, olha para mim. Aquele que me vê o Pai, né? Que eles são três em um, um em três, né? Então, tipo assim, aquele que quer ser semelhante a Cristo tem que pegar, por exemplo, Marcos, Mateus e Lucas e começar a ler. Ainda mais João. João ele fala mais explícito de Jesus, porque acho que ele tinha mais intimidade com Cristo. Então ele fala coisas mais abrangentes de Cristo. Então ele começa a falar assim: quem era Cristo? Cristo era um cara bondoso, justo, que ele corrigia, sabia falar palavras duras, igual na passagem lá que fala que estava dando um testemunho, estava pregando, e os apóstolos falaram assim: nossa, Jesus, suas palavras foram muito bruscas, né, muito violentas, e o pessoal começou a querer sair de perto de Jesus, e ele falou assim: e vocês não vão sair, não? Aí ele falou assim: não, para onde vamos, Senhor? Só tu tens as palavras de salvação, né? Então, se você quer seguir Jesus, pega a tua cruz e siga-me. Quer ser semelhante a Deus? É lógico que nós não vamos chegar ali a ser um Cristo da vida, né? Porque, tipo assim, ser igual a Deus Só você atingir a santidade em vida, né? Aí, ó, o Lucas já corrigiu aqui. É tipo assim, é algo que, tipo assim, pra gente é impossível, pra nós, seres humanos. Mas pra Cristo nada é impossível, né? Pra Cristo nada é impossível. Tudo que você pede com ele de fé, ele sabe o momento certo. Mas a gente ser semelhante a Cristo é a gente saber fazer algumas coisas que ele fez. É amar o próximo como a ti mesmo. Ele amava o próximo como ele mesmo, né? Os mandamentos, ele tá lá, ó. Você quer seguir os 10 mandamentos? Olha para Cristo. Se você pegar Cristo ali e começar a seguir o que Cristo fez, ele está fazendo os 10 mandamentos ali sem saber o que ele está fazendo. E você está fazendo os 10 mandamentos. Você está amando o próximo, você não está cobiçando coisas de ninguém, você não está desejando mulher de ninguém, você não está roubando, você não está matando, você está honrando seu pai e sua mãe, que ele honrava muito, ele amava muito São José e Maria, amava muito. Fala que quando São José morreu, ele chorou. Ele tinha um amor muito grande por Maria, ele tinha um respeito muito grande por Maria, porque lá em Bodas de Caná, quando Maria chegou perto dele e falou assim: filho, não tem mais vinho. Ele não questionou ela, não. Ele falou: não vou fazer, não. Ele fez. Eu falei: mas não tá na minha hora. Mas ele fez. Ele não questionou ela, não. E fala, o padre sempre falou com a gente que você quer pedir alguma coisa para Deus, pede Maria. Porque Deus nunca vai negar Maria nada. Nada. Ele nunca vai negar o que Maria pede. Porque Maria sabe o que Cristo quer. Porque Maria ele é ungida por Espírito Santo. E o Espírito Santo só quer coisas boas. Então Maria sabe o que Cristo quer. Que Maria conhece o coração de Cristo. Maria conhece o coração de Deus. Vamos falar assim, né? Maria conhece o coração de Deus. E ela nunca vai pedir coisas ruins. Ela sabe, uma mãe, ela sabe pegar tudo aquilo que você está falando e usar palavras melhores ali para falar. Ela sabe dialogar bem ali. Ela sabe labiar bem. Então pede ela. E puxando o gancho nisso que o Robert falou, eu tô lembrando agora, assim, quando rola problema na escola, o menino faz bagunça, dá briga lá entre coleguinha e tal. Às vezes o filho não tá entendendo muito bem aquilo que ele tá fazendo, às vezes tá fazendo uma coisa que não é muito certa e tal. Aí chega pra mãe do menino e fala assim: aqui, ó, vê se você consegue conversar com seu filho, porque ele não tá prestando muito bem atenção na escola, não, assim, tá tudo bem e tal. Então, tipo assim,
Aí a mãe vai conversar com o filho, do jeito dela. Pode ter certeza que, de certa forma, tem uma solução. E Nossa Senhora, ela sabe melhor daquilo, do jeito que aquilo que agrada a Jesus mais do que a gente, né? Então, que é mãe, né? Então é bom a gente pedir a intercessão dela para ajudar a gente. E voltando para essa parte que o Robert começou a refletir também com a gente, mesmo lá no versículo 12, né, em seguinte, eu, eu fiquei pensando assim, né? Que a gente sabe muito bem, né? Que Deus ele enxerga tudo por inteiro, porque ele é onisciente. Tudo sabe. Tudo, tudo, tudo. E ele sabe coisas da nossa alma que nem a gente conhece. Coisas que a gente não presta muita atenção, por exemplo. Se, vou falar por um lado como psicólogo também, né? Se, por exemplo, sei lá, você está sonhando direto com uma coisa especial. Toda noite você sonha aquilo. Ou então todo dia antes de você dormir, aquele pensamento, aquele sentimento vem no teu coração, cara. Tipo assim, antes de você dormir, quando você fica tudo silêncio, vem exatamente sempre a mesma coisa. Você não entende por que vem aquilo. Pode ter certeza que Deus sabe a resposta, tá? Pode ter certeza que Deus sabe exatamente a resposta, por que você está pensando daquele jeito, por que está vindo exatamente aquele tipo de sonho para você, por que às vezes você está caindo exatamente naquela mesma tentação sem você perceber, ou quando tem a ocasião de pecado, ou seja, a situação que está prestes a você cair naquele pecado, que você não está prestando atenção, ele sabe exatamente o que está acontecendo para você cair no pecado. Então sabe o que você tem que fazer? Pede para ele. Você tem que chegar na tua oração sinceridade, chegar lá com ele, pedir para ele, Deus, por favor, me ajuda, cara. Por misericórdia, meu Senhor. Me ajuda a entender o que está acontecendo, por que eu estou caindo exatamente nesse mesmo pecado todo dia, ou então, por que eu estou sonhando sempre com essas mesmas coisas? Ou por que está vindo sempre esse mesmo pensamento antes de eu dormir? Por que essas coisas estão repetindo? Ou por que essas coisas estão acontecendo de novo? E aí, não é à toa que o salmista fala, purificai-me das que me são ocultas, ou seja, das faltas que me são ocultas, que eu não enxergo, daquilo que eu não consigo entender, daquilo que eu não consigo perceber. Me ajuda, me purifica, Senhor. Na nossa fé católica, purificar passa pelo sofrimento. Da mesma forma que, por exemplo, quando a gente pega uma roupa que está branca, que está manchada, que a gente tem que sovar, né? Tipo, tem que esfregar muito ela para ela conseguir tirar aquela mancha, ela meio que ser purificada daquela mancha. A gente também é nesse sentido. A gente também precisa buscar, né, em Deus ser purificado. E como é que a gente é purificado em Deus? Pensa comigo. Pelo sofrimento que ele permite a gente viver, ou pelas situações que ele coloca para a gente viver. Por exemplo, eu lembro de um dia em que eu gostava tanto de tocar violão nos encontros de igreja e tal, que chegou um dia, acho que eu até contei isso no podcast ou em alguma live. A gente chegou a ter, aí cheguei lá para tocar, aí pediram para mim cantar em vez de tocar. Por quê? Porque tinha outra pessoa para tocar violão. E essa pessoa só sabia tocar violão. Aí eu fiquei sentido muito com aquilo, né? Assim, pô, mas eu quero tocar e eu sei tocar violão bem, eu sei ministrar música, sei lá o que, sei. E aí, no final das contas, Deus me colocou para mim cantar em vez de tocar. Eu senti muito mal com aquilo. Quebrei a cara, mas foi daquele jeito que Deus me purificou. Foi um dos pontos. Outros encontros foi em que eu queria servir no encontro, e aí acabou que eu conseguir ocupar todos os lugares lá, eu não servi, fiquei sentado no banco. Foi purificação? Foi. Teve situações em que eu fui colocado diante de pessoas que eu machuquei muito e que me machucaram muito. E eu tive que servir a Deus naquela situação, com aquelas pessoas. Foi ali que eu fui purificado. Tive que engolir a angústia do sofrimento, da mágoa que a pessoa me fez, por amor a Deus, para servir a Ele naquela situação. Depois foi percebendo que aquela pessoa sofria tanto igual a mim, por causa do próprio erro
e do erro que eu cometi com ela, que machuquei ela. Entenda que, às vezes, a gente não consegue entender as coisas que acontecem na nossa vida. Mas quando você fala, Pai, seja feita a tua vontade, mas não a nossa, não a minha, igual Jesus pediu, entenda, Deus vai me permitir o sofrimento. Esse sofrimento vai ser para algo muito bom. Se Jesus Cristo, que é filho de Deus, quando chegou lá no Horto das Oliveiras, naquela noite escura, em que os discípulos estavam lá, foram chamar para rezar com ele, estavam cochilando, ele chegou a suar sangue pedindo, Pai, que passe esse cálice sem que eu tome, mas não que seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. E Deus negou para ele a graça de não passar pela cruz? Se Jesus, que era Deus, filho de Deus, imagina a gente. Jesus ele não tinha pecado, mas ele passou por aquilo para que a carne dele, né, estivesse pronta. Ele falou, o espírito está pronto, mas a carne ainda não. O que quer dizer que isso? O lado humano, que Jesus era humano também, precisava também passar por aquilo, mas não por causa dele mesmo, por causa dos pecados dele, porque Jesus não tinha pecado, mas para que ficasse registrado e para que quando a gente estivesse passando pelos nossos sofrimentos, a gente olhasse para aquele sofrimento de Jesus e lembrasse, pô, esse sofrimento que eu estou passando, que eu pedi para Deus, Deus, faça a tua vontade e não a minha, é para me santificar. Entender que depois desse sofrimento você vai ficar santo. Padre Pio, ele sofria muito, ele apanhava, ele sofria na própria carne as chagas de Cristo, fora ainda quando as tentações do maligno e até mesmo quando o mal batia nele. E naquele sofrimento, ele era purificado. Tantos santos que sofreram e foram purificados. São Bento, ele foi chamado para se tornar o abade, né, um instrutor de um mosteiro e que as pessoas viviam de um jeito totalmente diferente da regra dele, totalmente diferente dele. Isso a gente falou lá no episódio de São Bento. Ao ponto do pessoal ficar com tanta raiva dele que até arrumou o jeito de envenenar ele. São Bento sofreu muito nas mãos daquele pessoal. Mas aquilo serviu para santificar ele. Se ele não tivesse passado por aquilo, talvez Deus poderia se manifestar de outra forma, mas Deus quis manifestar daquela forma na vida dele. Talvez a gente não teria esses relatos de São Bento, da história de São Bento, que hoje ajudaram tantas pessoas a se tornarem santos. Quantos santos que não eram devotos de São Bento? Quantos santos não eram devotos de São Francisco de Assis que até sofreu muito na mão do pai dele, que rejeitou ele como filho, porque ele quis seguir a Cristo? E santos que viraram devotos de São Francisco de Assis e acabaram vendo nisso coisa para se santificar e querer buscar a Deus. Ver na sua própria vida o quanto que era miserável, o quanto que tinha que melhorar. A gente é ensinado assim, pelo sofrimento a gente aprende também a seguir a Cristo Jesus. Por isso que Cristo falou, quem quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Tomar a cruz é nesse sentido. A cruz é a cruz dos sofrimentos. Pode ser sofrimento que a gente escolheu para a gente, por consequência do nosso pecado, mas pode ser sofrimento que Deus permitiu que a gente vivesse. Por exemplo, uma doença na nossa vida ou na nossa família, uma alergia, um trabalho, que talvez é o único jeito de você ter sustento, você vai ter que enfrentar aquilo por um tempo. Coisas que você não tem condição de mudar. Que só Deus que pode resolver, que a gente fala, né? Só Jesus na causa. Louvado seja Deus, porque é só Ele que na causa. Porque se fosse do nosso jeito, a gente tinha ferrado com tudo há muito tempo atrás. Então a gente tem que entender nessa lógica que a gente tem que fazer tudo por Deus. É em Cristo, com Cristo, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Entendeu? E aí continua o salmista. Preservai também vosso servo do orgulho. Isso é na minha Bíblia, no versículo 14. Não domine ele sobre mim. Orgulho é o sentimento de que eu dou conta sozinho. Manda pro pai que o pai aguenta. Vou usar gíria hoje em dia. Manda pro pai que o pai tanca.
Isso é orgulho. Isso é orgulho. Ou tipo assim, eu não vou, quero ajuda, não. Eu consigo resolver isso sozinho. Isso é orgulho. E pior ainda, o orgulho pode se tornar soberba. Soberba é você se sentir até maior do que Deus. Querer ser maior do que Deus. Você achar, tipo, eu não preciso de Deus, não, eu consigo sozinho. E sabe quando que isso acontece? Sem você perceber? No dia que você tem uma decisão para tomar, ou até nas pequenas coisas do seu dia a dia, você não reza antes de fazer as coisas. Você não pede para Deus, ô Deus, eu tô com vontade de comprar aquela coisa ali, mas será que convém ou não convém comprar aquilo? Ô Deus, tem aquela pessoa lá que eu preciso conversar com ela, resolver o problema do meu trabalho. Será que convém eu falar com ela agora ou não? Será que agora é o momento? Ou então, por exemplo, quando você acabou de cometer um pecado com uma pessoa, e a pessoa está nervosa, estourada de nervoso, você vai ter que rezar, pedir para Deus perdão e pedir para ele. Senhor, será que convém ir lá e tentar conversar com a pessoa? Ou será que isso vai piorar a situação, deixar a pessoa pior ainda? Entendeu? Orgulho é eu fazer tudo do meu jeito, do jeito que eu acho que é o melhor, que eu acho que é o certo, sem consultar a Deus antes. Entendeu? Esse orgulho pode se tornar soberba. E soberba é o pecado do diabo. Satanás, Lúcifer, cometeu esse pecado da soberba, de querer ser maior do que Deus e rejeitar aquilo que era a vontade de Deus. Não é à toa que ele quer que todo mundo se afaste de Deus e se perca. Entendeu? E aí vai continuando. Ó, que não domine ele sobre mim, no caso do orgulho. Então serei íntegro e limpo de falta grave. Ou seja, de falta que eu possa ter cometido por não amar a Deus diretamente, por não querer a Deus diretamente. Entendeu? E continuando. Aceitai as palavras de meus lábios e os pensamentos de meu coração. Na vossa presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. Faça a tua oração sincera. Eu convido agora você a fechar teus olhos e rezar. E com essas palavras, deixe que elas passem no teu coração e fale para Deus aquilo tudo que você sentiu e entendeu por meio dessa leitura, dessa oração, desse salmo. E eu vou interceder por você nessa hora. Fale com Deus. Senhor Jesus, nosso verdadeiro Deus e Rei, nosso Rei e Salvador, que é um só Deus com o Pai e o Espírito Santo. Meu Senhor, como é grande as suas obras e maravilhosas. Louvado seja, Senhor, por toda a criação tua, porque em tudo que o Senhor criou junto, porque nada que foi criado sem a tua presença, Senhor Jesus, e sem a manifestação também do Espírito Santo. Ainda que o Pai tenha o título também de Criador, tudo foi criado por vocês três, juntos. Louvado seja, Senhor, por toda criatura sua, por toda criação sua. Louvado seja, Senhor, porque a tua mensagem, as tuas leis são ensinadas, ainda que de forma singela, ainda que seja de uma forma, a sua manifestação seja em forma silenciosa em toda a obra tua, Senhor. Louvado seja, Senhor, pela tua obra também silenciosa em nossas vidas, em nossos meios, e que é preciso ter o coração atento para poder perceber a ti, um coração aquebrantado, humilde, mole, macio, não um coração duro. E com o coração mole é capaz de perceber a tua ação, se o Senhor quiser revelar a cada um de nós. Louvado seja, Senhor, porque a tua lei é perfeita, que o teu amor é perfeito, que reconforta a alma, que dá alegria, que a tua ordem é segura, que ela nos ensina a caminhar do melhor jeito possível. Louvado seja ti, Senhor Deus,
porque o Senhor nos deste um manual de instrução para a vida, que é a tua lei, que é a tua palavra, Senhor. E que o Senhor revelou a forma de viver isso plenamente na tua manifestação aqui na terra, em ti, Senhor Jesus Cristo, em todos os teus ensinamentos e teu testemunho de vida, na forma como o Senhor manifestou aqui na terra, Senhor Jesus. Louvado seja, Senhor, porque teus juízos são verdadeiros e justos. Louvado seja, Senhor, porque aquele que te encontra, encontra alegria, Senhor. Louvado seja, Senhor, por tudo e pela tua onisciência, porque o Senhor tudo sabes, e pela tua onipresença, porque o Senhor em tudo está presente, em todos os lugares. Senhor Jesus, mostra para nós os nossos pecados por misericórdia, Senhor. Mostra-nos os caminhos para que a gente possa corrigir, para que a gente seja santo como o Senhor é santo e perfeito como o Senhor é perfeito. Faça em nossas vidas a tua vontade, Senhor Jesus. Manifesta em nossas almas o teu querer, Senhor Jesus. Que o orgulho não domine sobre nossas almas, Senhor. E que tudo, em todas as situações, tomemos as decisões consultando a Ti primeiro, rezando em Ti primeiro, Senhor. Conversando contigo primeiro. E deixando que a Tua vontade seja manifestada em nossas vidas, Senhor. E assim nós seremos íntegros e limpos de falta grave. Aceitai, Senhor, as palavras dos nossos lábios e os pensamentos dos nossos corações na vossa presença. Senhor, minha rocha e meu redentor. Além disso, Senhor, eu quero colocar em tuas mãos os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos desejos, as nossas vontades, todas as nossas preocupações, tudo que temos e tudo que somos, até mesmo as nossas fraquezas, os nossos vícios. Tudo seja entregue nas tuas mãos para que seja feita a tua vontade em tudo, Senhor. Ajudai-nos a sermos mais próximos de ti, meu bom Jesus. Tende misericórdia de nossos pecados, Senhor. E também ajudai-nos, Senhor, aqui com o mesmo amor que o Senhor nos ama, a ajudai-nos a amar o nosso próximo, a não só louvar a Ti pelos lábios, a não só rezarmos com os lábios, mas também sermos caridosos com os nossos irmãos. Aquele que pedir ajuda, Senhor, que nós possamos ajudar, ainda que seja pela nossa oração. Aquele que a gente puder dar alimento e vestimenta, Senhor, ajudai-nos, Senhor, a fazê-lo, porque é o Senhor que se manifesta na vida dessas pessoas, através dessas pessoas, Senhor. Ajudai-nos a sermos caridosos, Senhor, com aquele que tem fome, com aquele que tem sede, com aquele que sofre, com o enfermo, com o idoso, com a viúva. Ajudai-nos, Senhor Jesus. Ajudai-nos por amor e misericórdia, Senhor, a sermos santos como o Senhor é santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ô Robert, você quer deixar uma última mensagem? Quero sim, quero falar uma última coisa aqui, que é isso aqui, ó. Onde que tá que eu perdi que agora? É que eu vou tentar achar que eu perdi aqui. As decisões de Javé são verdadeiras e justas igualmente. O que isso aqui quer dizer? É uma coisa assim que o que Deus fala, ele não volta atrás, né? O que ele volta, o que ele fala com você, você pode ter certeza que ele não volta atrás. Se ele fala que ele é o caminho, ele não vai falar assim, ah, vem amigo, nós dá um jeito. Não. Aquele que olha para mim, vê o Pai. Ele não está falando assim, ah, provavelmente se você olhar para mim, você vai ver o Pai. Não, não é provavelmente, ele não tem esse negócio de talvez.
Ele é 880, ou vai ou racha. Entendeu? Se ele falar para você, se ele virar para você e falar assim, joga no peito do pai que o pai domina, pode ter certeza, pode jogar no peito dele que domina. Igual o Lucas falou ali, né, Lu? Joga no pai que o pai tanca, né? Pode jogar lá que Jesus segura. Porque quando Deus deu para ele a missão e falou para ele assim, vai e morre pelos pecados da humanidade inteira, Deus não falou, ele não falou para Deus, falou assim, ai meu Deus do céu, agora eu tô lascado. Não, ele falou, beleza, pai. Né, como o Lucas disse, né, meu espírito está pronto, mas a carne não. Mas ele foi, sofreu, apanhou. O que eu estava vendo um médico falar, né, esse médico Parece que a internet do Robert caiu. Espera um pouquinho, ver se volta. Se não voltar, a gente passa pro encerramento. Então, gente, o sofrimento de Jesus na cruz, nos outros das oliveiras, né? Ele nos, meu ele, computador travou. o sofrimento de Jesus no Horto das Oliveiras foi tão intenso que ele chegou ao ponto de suar sangue. O que é suar sangue? Suar sangue quer dizer que ele passou por tanta angústia, mas tanta angústia, que o sangue dele passou para fora, pelos vasos, pelos poros, por onde sai o suor. E o que quer dizer isso? O medo dele foi tão intenso, medo, lembrando que medo é humano, medo é da carne, entendeu? O medo é da carne, é humano. Por que Jesus ele disse que a carne não estava pronta? O espírito estava pronto, mas a carne ainda não. Porque ele precisava, até o extremo, negar a vontade da carne de continuar querendo sobreviver, de continuar seguindo aquele caminho para fazer a vontade do Pai. Entendeu? Por exemplo, a gente na quaresma, a gente aprende que a gente tem que fazer jejum. O jejum é para a gente dominar a nossa carne. Dominar a nossa carne e colocar Deus no lugar dele. Isso eu falo do jejum de comida mesmo. De ficar sem comer para rezar. Por exemplo, você tirar uma hora do seu sono e lutar para não dormir naquela hora da oração, isso é uma forma de você lutar contra si, contra a tua carne. Outro exemplo é quando, por exemplo, uma pessoa chegar ali numa situação extrema, né? Por exemplo, que está sofrendo muito na sua frente, ou pedindo um alimento, seja por fome, alguma coisa assim, você lutar contra a sua própria carne para ajudar aquela pessoa, ainda que seja com a tua oração. Entendeu a lógica? Mas o sofrimento de Jesus foi o mais extremo, maior sofrimento possível, em toda qualquer situação imaginável do ser humano. Jesus sofreu a pior dor de todas, entendeu? Por causa dos nossos pecados. É isso que é o negócio. A gente tem que entender que Jesus, ele até chegou a ter o estágio daquilo que a gente chama de depressão.
Da mesma forma que Jó, lá no Antigo Testamento, perdeu tudo, sofreu, mas no final da vida dele, ele não negou a Deus. No fundo do poço, ele não negou a Deus. Cristo não negou a Deus. Ele pediu para Deus que fosse feita a vontade dele. Então, quando você estiver no teu sofrimento até o mais extremo, você vai ser provado entre escolher a Deus ou não, entre blasfemar e falar mal de Deus, xingar a Deus por causa do sofrimento e não assim, ou aceitar aquele sofrimento e rezar pelas outras pessoas do mundo todo. Entenda que se você escolher por Deus, pode ter certeza que Deus vai te dar um tesouro enorme lá no céu. Vai te dar uma recompensa enorme. Mas se você não aceitar, é escolha. Mas se você não aceitar, vai ter consequência a tua ação. Você pode parar de sofrer aquela dor, parar de assim, mas infelizmente pode ser que lá na frente você caia no pecado mais extremo e no final das contas você se afaste de Deus para sempre. Porque se você não quer viver com Deus aqui nessa terra, pode ter certeza, lá no céu você não vai viver com ele também não, na eternidade. Entendeu? Voltando lá nisso, que é aquilo que eu falei. Deus, ele quer que a gente busque ele por amor, não por medo. O inferno não foi invenção de Deus. O inferno foi consequência da escolha daqueles que não quiseram buscar a Deus. A escuridão não foi criada por Deus. A escuridão foi consequência daqueles que não quiseram receber a luz. Deu para entender a lógica? Esse que é o sentido da nossa fé. O inferno, no final das contas, quem de certa forma criou foi o próprio diabo. E vai para lá quem não quer ter a presença de Deus em sua vida. Quem não quer ter Deus. Entendeu a lógica? E essa é a minha mensagem final. Vou voltar para o Robert porque ele conseguiu voltar. Peço desculpas, meu tava no computador, meu computador travou. Aí eu voltei pro celular. Mas assim, falando que o Lucas falou, falando rápido, a gente já encerrar a live, o que é perseverar a Deus? Como o Lucas falou, a gente tem que aprender a sofrer em Deus, a entregar nossas dores para Deus, é deixar com que Deus age na vida da gente, né? E Ele vai agir da forma dele, né? Aí eu tava escutando o Lucas falar aqui, me veio no pensamento, tava de olho fechado aqui escutando, aí vi uma imagem de encruzilhada. Você tá no meio daquela encruzilhada. De um lado aqui pro paraíso, pro outro é o inferno. Só que a rua que vai pro paraíso era mais escura um pouquinho. Uma rua mais apertada, uma rua mais escurinha. Mas a rua que vai pro inferno, uma rua grande, asfaltada, lisa, retinha, bonitinha, iluminada. Só que na placa não tá falando céu ou inferno. Aí você olha assim, isso aqui tá escuro? Tá mais escurinho, tá mais apertadinho, mais escurinho, que deve ir pro inferno. Se tá iluminado lá de cá, você tá indo pro céu, porque tá iluminado, né? Deus é a luz. Mas Deus fala que o caminho dele não é fácil. O caminho dele é estreito, né? Aquele que lê a Bíblia, assim, entende um pouco de que Deus está falando na Bíblia, vai entender que Deus fala que o caminho dele é estreito, que a porta é estreita, né? E aí a gente para pensar assim, pensa um pouquinho, Chapeuzinho Vermelho. Mané pediu para entregar uma cesta de doce para a avó dela. Ela chegou no encruzilhado, tinha um caminho mais escuro, tinha um caminho mais claro. Então o caminho mais escuro era mais longe. Ela falou, vou pro caminho mais claro, porque aqui eu consigo chegar na minha avó, é mais curto.
Aí pegou o caminho mais curto e foi. No meio do caminho ele encontrou um lobo. O lobo perguntou para onde eu estava indo. Ela falou, estou indo para a minha avó. O lobo já era esperto. O lobo já sabia o caminho. Foi na frente dela, já sabia como é que chegava lá. Já sabia os atalhos para chegar lá. Quando ela chegou lá, quem estava lá era o lobo. Aí você pode pensar assim, o diabo é mais esperto que você. Ele conhece o atalho para chegar no céu. Ele sabe como chegar lá em cima. Muito, muito mais rápido que você. Pode ser que quando você chegar no céu, ele vai criar uma ilusão falando que você está no céu, mas você não está no céu. Ele vai criar uma ilusão para você ali que está falando com Jesus. E o Lucas falou uma vez aqui, se eu não me engano, de que o diabo ele se fez de Nossa Senhora, não lembro para quem, para enganar a pessoa, Lucas, me lembro o nome da pessoa aí. Que ele se fazia de Nossa Senhora para enganar as pessoas. Aí São Padre Pio. Que São Padre Pio sentiu que quando ele falava com aquela suposta Nossa Senhora, ele sentiu uma angústia tão triste no coração dele, né? Então, se o diabo consegue se passar por alguém, ele não vai conseguir se passar por Jesus, não. Simples para ele fazer isso. Ele pode chegar no paraíso lá e abraçar você, falar que é Jesus, se você não conhece Jesus, né? Ele sabe quem é Jesus, ele conhece, ele via Jesus, né? Ele vivia no céu, ele sabe quem que é Deus, né? Quando ele foi tentar Jesus, ele sabia quem era Jesus, que ele foi tentar Jesus, ele foi atrás de Jesus, porque ele já sabia quem que era. Então ele pode se fazer de Jesus para você e falar que você está indo para o paraíso. E aí você vai pegar o escorregadorzinho para baixo e vai te puxar para baixo. Não vai jogar para o céu. Eu vou vamos descer aqui, que aqui é mais rápido, o céu tá logo ali embaixo, ali, ó. Onde chega tá no inferno. Então, tipo assim, aí como é que a gente faz para reconhecer Deus? É o que a passagem fala. Que toda ovelha conhece a voz do seu pastor. Toda ovelha conhece a voz do seu pastor. E como é que você faz para reconhecer a voz do seu pastor? É quando você dá permissão dele cuidar de você. É quando você para de ter medo dele. Moisés, quando cuidava das ovelhas dele, Moisés sabia o nome de todas as ovelhas dele, mas Moisés gritava, as ovelhas vinham perto dele. Porque as ovelhas primeiro, conhecia a voz de Moisés e sabia quem ele era. Senão ele não ia, não. Porque a ovelha é o bicho mais medroso que tem. Se eu chegar perto de uma ovelha, vai correr. Porque ela não te conhece. E assim somos nós. Somos medrosos. Mas ao mesmo tempo a gente acha que é corajoso, mas a gente é medroso. Mas quando a gente conhece a voz de Deus, que a gente começa a escutar a voz de Deus e para de escutar a voz dos outros, começa a escutar a voz do diabo, quando o diabo começa a falar com a gente com a voz de Deus, assim como São Padre Pio reconheceu que aquela Nossa Senhora não era Nossa Senhora, você também vai reconhecer que aquela voz não é de Jesus, aquele Jesus ali não é ele. Você fala, não, peraí, tá errado aqui, isso aqui não é Jesus. Entendeu? Não é Jesus, você está sentindo aquela angústia ruim, aquela presença ruim dentro de você, mas peraí, por que eu estou sentindo algo tão ruim dentro de mim se eu estou perto de Jesus? Será que eu estou sentindo uma alegria muito grande? Pô, eu estou vendo Cristo na minha frente, estou vendo o Pai eterno, por que eu estou sentindo uma tristeza tão grande, um remorso, algo errado? Por quê? Porque não era Cristo. Então você tem que saber diferenciar, escutar a voz, estampar esse ouvido, tirar esse trem que entupir no seu ouvido. E parar de ficar escutando ali, ó. Porque é igual desenho animado. Pica-pau, acho que era pica-pau, se eu não me engano. Ficava um diabinho de um lado e um anjinho do outro falando na cabeça dele. Aí quando não queria escutar o anjinho lá, ele fica batendo a mão assim, pô, o diabinho sai de perto da orelha dele. Faz isso, bate a mão assim, ó. O diabinho sai de perto da sua orelha. Né? E aí você vai escutar a voz de Deus, você vai escutar a voz ali do anjinho, porque quando você começa chamar o anjinho começa a falar na sua cabeça. Então a mensagem que eu deixo é essa. Estampa o seu ouvido. E deixa com que Deus fala no seu ouvido para você escutar, para quando você chegar lá no paraíso,
você escutar a voz de Deus e sentir uma alegria profunda, porque é Deus falando com você, não é ninguém mais, é Deus falando com você. E é isso. É, e não sei se você sabe, mas você que está escutando e rezando conosco, você que é católico, já é batizado, né? E fez a sua confissão nesses dias, por você rezar conosco a palavra de Deus, você pode, nesse tempo de quaresma, receber a graça da indulgência plenária. Eu acho que eu já comentei isso com vocês em algum momento do podcast. A indulgência plenária pode ser recebida para você ou por uma alma do purgatório, porque as almas do purgatório, elas acabam o seu sofrimento e vão para o céu mais rápido. É pela nossa oração. E aí, nesse sentido, convido vocês a fazerem essa última oração. Se você comungou hoje, participou da Santa Missa, recebeu a Eucaristia, confessou esses dias, né? Ou vai confessar futuramente, você pode receber a graça da indulgência plenária. Então, reze comigo as orações necessárias. Rezemos pela intenção do Papa Francisco, pela sua saúde, igual a gente já rezou, e rezemos pela intenção dele para este mês. Neste mês, ele pede para a gente, no mundo todo, rezar para que as famílias divididas encontrem no perdão a cura das feridas, redescobrindo até nas suas diferenças as riquezas de cada um. Rezemos juntos pela Igreja, pelo Papa Francisco. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Convido você a curtir, compartilhar, se inscrever, ativar as notificações do nosso podcast, escutar o último episódio que foi lançado na última quinta-feira. Fique atento aos nossos próximos episódios do podcast Jovem Cristão. E que Deus abençoe cada um de vocês, nos abençoe. Que desça sobre cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos na paz, gente, com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado e até mais. Tchau. Até mais, gente. Tchau. Fechou. É show. Acho que eu falei demais. Tranquilo.